nos colocamos diante do Senhor, pedimos que o Senhor venha manifestar a sua glória, sua grandeza, seu poder, teu Espírito. Leva-nos a te glorificar, leva-nos a te buscar, meu Pai, com o nosso coração. Que o Senhor possa, meu Pai, se derramar dentro de nós hoje. Que a tua palavra seja fiel ao nosso coração, mudando nossas vidas, nos levando a te glorificar nas mãos. Eu creio que o Senhor é um Deus santo, e o Senhor há de nos usar de uma forma especial. Nossas vidas está diante de ti. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nós. Eu creio que o Senhor há de manifestar a sua bondade e fidelidade nessa live, trazendo revelação e luz para os teus filhos, eles que estão em trevas por ti, os filhos são tocados por ti de uma forma especial, em Jesus. Glória a Deus! Glória a Jesus! Como é que é? Louvane Marques, Deus abençoe. Isabela Fernandes, seja bem-vindo. Glória a Deus, boa noite, meu povo. Estamos iniciando a nossa live. Joselito Santos Lima, Deus abençoe. Maicon Souza, boa tarde. Deus abençoe, Maicon. Isabelle Fernandes, Deus abençoe. É isso mesmo, Isabela Fernandes. Furacão de Runan, Deus abençoe, seja bem-vindo. Quem mais? Quem mais? Vilasque, Deus abençoe. Cadê o povo? Carmen, acabou de chegar, Deus abençoe. José Inácio, seja bem-vindo, todos vocês, pessoal. Estamos iniciando a nossa live. Vamos aí até as 20 horas, trazendo uma palavra de Deus sobre a sua vida. Estamos falando sobre o Espírito Santo e vamos dar continuidade hoje na nossa 9ª ministração, tá bom? Vamos falar sobre o Espírito Santo. Catiane, seja bem-vindo. Marismar Duarte, Deus abençoe. Carmen, Isabelle, Nalvinha, Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Pode dizimar na live? Sim, lógico que pode. No caso, o pessoal do Kauai já tem o número aí embaixo do Pix da igreja. Se de repente você sentir no coração, fique à vontade. Flávia Carolina, Deus abençoe. Deildes Isabelle, Gabriel Prado, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Elisa Dias, sejam bem-vindos, todos vocês, pessoal. Nossa ministração está forte. Estamos falando sobre o Espírito Santo. Hoje é a 9ª ministração. Vamos falar sobre o Espírito Santo e a palavra, revelação e iluminação da parte de Deus para nossas vidas por meio da sua palavra e do seu Espírito. Adalberto Inácio Dantas, seja bem-vindo. Glória a Jesus. O Furacão da Runan está dizendo, eu não tenho número. O número está embaixo, nos vídeos abaixo. Você que é do Kauai. O pessoal do TikTok, se quiser dizimar, ofertar ou fazer alguma oferta, tem que entrar em contato comigo no privado, porque no TikTok não pode pôr o Pix da igreja. Mas o pessoal do Kauai tem nos vídeos aí abaixo, tá bom? Dá uma olhadinha aí abaixo nos vídeos que você vai ver. Ok? Gabriel Prado, ore pelo meu pai, ele está na UTI. O nome dele é Valdecir e ele é pastor. Pai Santo, nós estamos nessa noite orando pela vida do pastor Valdecir, nosso amado irmão. Pedimos a tua bênção. Ele se encontra agora na UTI. Pedimos a tua intervenção, a tua ajuda. Que o Senhor possa, meu Pai amado, enviar os teus anjos ali naquele lugar. Tirar o teu filho, meu Pai, dessa situação, trazendo cura, libertação sobre ele. Em nome do Senhor, nós estamos profetizando o milagre, a cura. Em nome do Senhor Jesus, estamos declarando a bênção e a vitória sobre a vida do pastor Valdecir. Pai, no nome de Jesus, toca profundamente na vida do teu servo e traga sobre ele uma unção de cura nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Gabriel. Deus abençoe Valdecir. Queremos que Deus vai entrar com providência. Tá certo? E vai ser muita bênção na sua vida, ok? No Moanes, tenho curiosidade. Amém? Então fica aí que você vai entender hoje sobre o Espírito Santo. Nós estamos trazendo uma ministração baseada numa série sobre o Espírito Santo. E hoje, a ministração hoje é o Espírito Santo e a palavra, a revelação e iluminação. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui hoje para nos auxiliar, para abrir a nossa mente, o nosso coração, para poder entender o propósito de Deus, ok? Então, Moane, fica aí e assista, e você com certeza Deus vai te abençoar, ok? Glória a Deus. Toninho Nascimento, Vanessa Andrade, Deus abençoe. Pessoal, partilha a nossa live aí para sua rede, ok? Fala para mim de onde você está nos assistindo. É muito importante ter uma interação entre nós. Ok? Então fala para mim que igreja você frequenta, tá? Se você quer oração, pede oração também, nós estaremos orando por você,
Vamos interagir. A plataforma pede que haja essa interação. É muito importante para que nós possamos interagir, né, uns com os outros aqui, para termos relevância na rede. Então, nos ajude aí, tá bom? Glória a Deus. Caroline, seja bem-vinda. Deus abençoe. Ilza Cristina, acabou de chegar. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Glória a Jesus. Carlito Cantor, Deus abençoe. Carlito, é o diácono Carlito, seja bem-vindo. Silvânia Aparecida, Amauri Souza, Caroline, Deus abençoe a todos. José Deus, acabou de entrar. Caroline, também acabou de chegar. Glória a Jesus. João Azevedo, seja bem-vindo. Francisca Silva, Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Hugo Mendes, seja bem-vindo, Hugo Mendes. Maria do Carmo, 1660, Deus abençoe, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Edilânia Santos, Graciete Lucinda, Cleidmar Soares. Queridos, fala para mim de onde você está nos assistindo. David, glória a Jesus. Até agora ninguém se apresentou ainda, nenhum estado chegou aí. Meu Deus, quero saber de onde você está nos assistindo. Glória a Jesus. Wesley Alves, Deus abençoe. Laurentina, o Wesley está dizendo que é de Sorocaba. Sorocaba é aqui, até próximo de Campinas, não é muito longe de Campinas não. Já fui lá em Sorocaba uma certa feita, tá? Então Sorocaba não é muito longe de Campinas não. Bem-vindo, Wesley, Deus abençoe sua vida, que Deus continue aí abençoando grandemente. Ô glória! Cadê o pessoal? Cadê o... São Paulo já está aqui, querido. São Paulo já se apresentou através do Wesley, através da minha vida, porque eu sou aqui de Campinas, para quem não sabe, né? Nós estamos aqui em Campinas, São Paulo. Então, se você não é daqui, de próximo de nós, fala para nós aí de onde você está nos assistindo, está participando conosco, porque live não é para assistir, live é para interagir, é para participar, tá bom? Por isso que você vai falar alguma coisa, eu vou estar respondendo aqui, tá? Alguém disse boa noite ali. O Reinaldo está dizendo também, acabou de chegar. Deus abençoe, Reinaldo. Glória a Deus. Vai falando para mim de onde você está nos assistindo. Só São Paulo chegou aqui na live até agora. Quero saber onde é que estão os outros estados. Onde é que está o Maranhão? Glória a Deus. Meu nome é Maria. Pode orar pela minha gestação. Pai, nós oramos nesse momento pela Maria, que está nesse período de gestação. Pedimos a tua intervenção, a tua ajuda. Que o Senhor possa dar livramento, cuidado, que o Senhor estenda as tuas mãos para que todo esse período gestacional da tua filha possa correr tranquilamente, que ela possa ter esse bebê, meu Pai, sem complicação, em nome de Jesus. Nós estamos declarando uma bênção sobre ela, sobre essa gravidez, sobre esse período que ela está passando, em nome de Jesus, e declaramos sobre ela a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém, Maria? Deus abençoe. O Wes está dizendo, realmente live é interação. E é isso, pessoal. Live é diferente de TV. No passado a gente assistia na televisão, as pessoas falavam, mas ninguém conseguia interagir. Live é diferente. Live já veio para ter vamos dizer assim, um tom diferente nessa questão de interação. Então você pode falar para mim de onde você está participando, você pode falar a igreja que você frequenta, você pode falar o que você quiser aí, que a gente vai estar reportando aqui, tá bom? Deus abençoe, amém. Maria dos Santos, a paz do Senhor, amém. Maria, da onde você está nos assistindo, Maria? Fala para mim. Joaquim Raimundo, Deus abençoe, seja bem-vindo, Joaquim, glória a Deus. Estamos já quase encerrando aí o tempo de apresentação, por isso que eu quero que você fale. Mesmo nós estando aí ministrando a palavra, você pode fazer a sua apresentação, que eu estarei reportando a todos. Olha aqui, está dizendo, eu sou de Arraial. É Arraial do Cabo, é isso? Parece que tem um nome assim, né? Arraial do Cabo. Eu não sei onde que é, mas eu sei que eu já vi falar esse nome. Porventura é esse nome, é? Ah, sim, Arraial do Cabo. E fica de onde essa cidade? José Fernando, Deus abençoe. Rogério José, seja bem-vindo. Glória a Deus. O Rogério já chegou dando presente aqui já. Glória a Deus pela sua vida. Ô José, vai lá e se inscreve no meu canal, varão. Tá? Pessoal, vocês têm que se inscrever no meu canal. É segunda, quarta e sexta aqui, ó, fazendo live pra vocês. A Maria do Santo tá dizendo que é da Bahia, Salvador. Salvador é onde mora o meu apóstolo, o apóstolo Sóstenes. Mora aí no Salvador, a igreja dele é daí, tá? Glória a Deus. Aleluia, olha que bênção. Bahia acabou de chegar. O Arraial do Cabo também é Bahia, é? Arraial do Cabo também é Bahia? Fala pra mim aí. Israel, ó, o meu discípulo aqui acabou de chegar. Israel não falta, né? Israel, a paz do Senhor, pastor Marcos. Deus abençoe, Israel. Seja bem-vindo, Vasco. Deus abençoe a tua vida. Glória a Jesus. Mais alguém? O Fernando está dizendo a paz do Senhor. Fernando Moreno. Seja bem-vindo, Fernando.
Deus abençoe a todos. Marlene da Silva acabou de chegar aqui no Kauai. Olha só que bênção. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. E você não saia daí dessa live sem se inscrever no meu canal. Maria do Santo está dizendo: peço oração para os jovens Alisson Ferreira, que sofreu um acidente e precisa muito de oração. Pai, nós estamos nesse momento orando pela vida do Alisson Ferreira, que acabou, meu Pai, de sofrer um acidente. Ó Deus, pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro sobre a vida do teu filho. Traga sobre ele cura, libertação, milagres, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos pondo ele nas tuas mãos, crendo na restauração, na renovação e na mudança, na bênção que o Senhor pode fazer na vida do teu servo. Então, em nome de Jesus, entra com providência. Nós oramos e declaramos a vida do Alisson curada e abençoada, em nome de Jesus. Amém. Maria dos Santos, Deus abençoe. Glória a Deus. Fernando Moreno acabou de chegar. Fernando, fala para mim de que igreja você... Aliás, qual cidade que você mora, qual estado que você está nos assistindo. Está dizendo a paz do Senhor, amém. Deus abençoe. Fernando Moreno, glória a Deus. Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Cadê o povo? Maria dos Santos acabou de chegar. Deus abençoe. Querido, vou encerrar aqui nossa apresentação e nós vamos entrar na palavra de Deus, que hoje é forte. O Espírito Santo, falar do Espírito Santo tem sido uma experiência tremenda para a minha vida, porque a gente tem visto coisas, né, através desse ensinamento que a gente começou a buscar, coisas que a gente não via, né? Você vai estudando, você vai fazendo pesquisa, você vai orando, você vai clamando e Deus vai te revelando coisas. Então, graças a Deus pelo Espírito Santo, que Ele está aqui na terra. Só fica sem revelação quem quer, tá entendendo? Porque Ele está aqui e hoje eu quero falar sobre a relação dele com a palavra de Deus, né? Tá? A revelação e a iluminação. Então, querido, nessa noite, vamos começar com 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então o Espírito Santo é o inspirador da palavra. O Espírito Santo é o que projeta a palavra, é o que revela a palavra, é o que ensina a palavra, é o que ilumina a palavra. Sem o Espírito Santo, você vai ler Bíblia e vai ser como uma leitura, né, histórica, como uma leitura que as pessoas fazem por aí, mas não tem as revelações. E é interessante, já que eu estou falando sobre isso, deixa eu só mostrar para vocês aqui um fato importante. O homem, ele é trino, da mesma forma que Deus é trino. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, então nós somos trino como Deus é trino. O homem é espírito, que tem uma alma e que habita num corpo. Da mesma forma que Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus é trino e o homem também é trino. Só que a palavra de Deus também ela é trina. A palavra de Deus também é trina. Como assim? A palavra de Deus ela se manifesta de 3 formas. Ela se manifesta na palavra grega. Ela se manifesta através do grafo, através do logos e através do rema. Olha que coisa interessante. Por isso que nós temos que entender que o Espírito Santo ele vai trazer revelação para nós a partir do momento em que nós, de fato, entendemos a sua vontade e começarmos a cumprir a sua palavra. Então vamos lá. A palavra grafo, que é a grafia, que vem do texto escrito, está ligado ao nosso corpo físico, porque o homem também é corpo, né? Então o corpo ele interage com a grafia. Porém, o homem também ele tem a sua psique, ele tem a sua alma. E a alma do homem, ela interage com o logos, que é todo o conteúdo bíblico. Todo o conteúdo bíblico é o logos de Deus. Né? Por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo é o verbo, é o logos de Deus, que se fez carne. Tá? Então o homem interage com a sua psique, com a sua alma, no logo de Deus. Porém, a Bíblia fala que o homem também é espírito. E no seu espírito, o homem ele interage com o rema de Deus, que são as revelações de Deus, que vêm através da palavra. Por isso que você pode ler a Bíblia apenas como uma pessoa comum e não ter nenhuma revelação. Mas você pode ler a Bíblia de uma forma a inundar a tua alma, de uma forma tão tremenda, que você não vai deixar de ter as revelações, as grandes revelações de Deus. Então, quanto mais
grafia nós tivermos, quer dizer, quanto mais nós pegarmos a Bíblia para ler, mais nós vamos mudar a nossa mente, o nosso comportamento, o nosso entendimento das coisas, por conta do derramamento da palavra dentro da nossa alma. E quanto mais nós tivermos a nossa alma inundada com a palavra, embebida na palavra, mais revelações nós teremos da parte de Deus. Amém? Jonathan, eu falava que o Senhor não existia, mas o Senhor existe. Eu quero aceitar a Jesus. Jonathan Batista de Oliveira, estou arrependido de verdade. Jonathan Batista de Oliveira, muitos já pensaram assim, meu amigo. O Sidney está falando. Amém? Ô Jonathan, vamos orar então. Feche os teus olhos aí. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu quero me reconciliar com o Senhor. E eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir de hoje, eu quero te seguir e quero ser um servo fiel na sua casa. Me recebe nessa noite como teu filho, como filho pródigo, como aquele que volta para casa. Porque eu quero honrar o Senhor, amar o Senhor e servir o Senhor. Apaga os meus pecados, arranca de mim todo o mal e faça de mim um servo fiel. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Jonathan. Deus abençoe sua vida. Toma posse dessa palavra. Não há nada melhor do que servir ao Senhor. Então, nós vamos ver que o Espírito, nosso Espírito, porque nós também temos um Espírito, e esse Espírito então vai ter as revelações de Deus, o rema de Deus, aquela palavra direcionada, aquela palavra que vai falar direto conosco, que será um direcionamento para nossas vidas. Porém, não há como isso acontecer se não for por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer com que a palavra rema seja trazida para o nosso espírito. E nós precisamos tomar posse da palavra. Por isso que a Bíblia diz e chama a nossa atenção que nós temos que lê-la constantemente. Deus falou para Josué para não apartar o livro da boca, né, para que ele meditasse dia e noite. E Deus continua falando para nós até hoje. Deus continua dizendo para nós até hoje. O Salmo 1 fala também sobre isso, sobre essa necessidade de meditar na palavra, orar, ler a Bíblia constantemente. Para quê? Para que o Espírito Santo possa nos iluminar através da palavra de Deus, tá bom? Então, toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia. Hoje tá tendo uma questão séria aí, porque algumas pessoas dizem que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. É mentira, queridos. A Bíblia diz toda a palavra é inspirada, toda. É isso que Paulo diz para Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada, toda. E proveitosa para ensinar, para redarguir. Então não tem questão de alguns trechos Deus mandou, Deus falou, outros trechos não. Não existe isso aí. Toda a palavra é inspirada, tá? A Bíblia não é palavra humana, mas é inspirada por Deus. O Espírito Santo sim usou homens para escrever a verdade eterna. Ele inspirou homens, foi homens cheios do Espírito que escreveu a palavra. A palavra é útil em todas as áreas da vida cristã. É incrível que quando você faz alguns estudos sobre outras religiões, seja elas quais forem, você vai ver que existem pessoas que escreveram coisas concernentes a essas religiões. Alguns criaram doutrinas, sistemas, né, rituais. E as pessoas que estão nessas religiões, elas aceitam essas escritas e tomam posse daquilo e praticam à risca aquilo ali. Porque elas acreditam que para elas crescerem dentro daquela fé que elas adotaram, elas vão ter que buscar os princípios daquele ensinamento. Nós entendemos que aquilo ali é manipulado pelo inimigo para levar as pessoas a distanciar de Deus. Mas as pessoas que estão lá dentro, elas não duvidam daquilo. E muitas vezes o cristão que tem a Bíblia na mão, né, fica muitas vezes discutindo, debatendo, muitas vezes simplesmente para não aceitar o que está escrito. Tá bom? Então nessa noite, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Toma posse de toda a palavra. O que você não entender hoje, você vai entender amanhã. O que o teu espírito não alcançar hoje, na medida em que você estiver relacionando com Deus e com o Espírito Santo, ele vai te mostrar em algum tempo. O fato de eu não entender alguma coisa não quer dizer que eu tenho que rejeitar aquilo que está na palavra. Eu preciso simplesmente entender que naquele momento de fé, de caminhada, de conhecimento, aquilo ali ainda não chegou ao meu nível de compreensão. Mas aí, em um tempo determinado de relacionamento com Deus, aquilo ali eu vou ter luz sobre aquilo. Tá entendendo? Então, não rejeite a palavra de Deus.
aceite a palavra de Deus. A Bíblia diz: as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as coisas ocultas são para Deus. Então tem coisas que Deus não vai revelar hoje para mim, por conta do meu nível espiritual, mas vai chegar momento em que Deus vai revelar. Jesus diz: naquele dia nada me perguntareis. Tá entendendo? Porque vai chegar um dia em que toda a revelação vai ser dada, mas até lá nós estamos ainda caminhando por sombras, por revelações aqui, revelações ali. Então nós não temos toda a revelação, até porque nós não suportaríamos isso, tá entendendo? Por conta das nossas fraquezas. Então nós precisamos entender isso, mas ignorar que a palavra de Deus ela é totalmente inspirada por Deus, isso aí é heresia. Então tome posse nessa noite, ame a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, tá? Uma das primeiras coisas que as seitas fazem para tirar você da presença de Deus e para você se apegar a ela é distanciar você da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, trazida iluminação pelo Espírito Santo de Deus, faz você uma potência, porque você começa a entender o plano de Deus. Então leia a Bíblia e deixe o Espírito Santo mostrar para você. O Espírito Santo revela a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é o Espírito da verdade. Tudo que ele fala está concernente a Deus, está concernente a Cristo e a palavra. Então não tem como o Espírito falar contrário ao que está escrito na palavra. Por isso que qualquer Espírito que fale alguma coisa que seja contrária à palavra, esse Espírito não é de Deus. Entendendo que há muitos Espíritos. Nós sabemos que na rebelião de Satanás no céu, a terça parte dos anjos foram lançados com ele. Então, se a gente entende que o mundo hoje está chegando em torno aí de 8 bilhões de pessoas, né, e a gente acha um absurdo muita gente, mas quando nós olhamos para o nosso planeta Terra, a gente vai ver que as pessoas, se fosse colocado tudo num lugar só, num ponto só, era um espaço muito pequeno para caber 8 bilhões de pessoas. Agora imagine, o céu. A Bíblia diz que o céu não tem nem como dimensionar o céu. E a Bíblia diz que a terça parte dos anjos do céu foi lançada. Então dá para entender que o contingente de demônios é muito maior do que a população mundial. Tá entendendo? E eles estão aqui na Terra. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, que a Bíblia diz que eles têm poder de transvestir até de anjo de luz para enganar os próprios leis de Deus. E tem enganado, muitas pessoas estão enganadas, servindo demônios, servindo espíritos enganadores. Tá entendendo? E não é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele comunga com a palavra. Não tem como o Espírito Santo de Deus falar uma coisa e a Bíblia falar outra. Se o Espírito que você está servindo fala uma coisa e a Bíblia fala outra, então com certeza não é o Espírito Santo de Deus. E é essa a atenção que você tem que ter. Porque o Espírito de Deus, ele é o Espírito da verdade e ele comunga com a palavra de Deus. Ele fala o que a palavra fala. Tá entendendo? Ele não vai falar nada contrário à palavra. João capítulo 16, 13 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo fala de Jesus, o Espírito Santo de Deus fala do reino celestial, o Espírito Santo de Deus ele fala da batalha que teve no céu de Deus contra os demônios. O Espírito Santo de Deus fala sobre amor, sobre graça, sobre misericórdia, sobre paz. Ele fala sobre aquilo que Jesus Cristo falou. Ele confirma o que Jesus falou. Tá entendendo? Qualquer espírito que fale contrário a isso não é espírito de Deus. E é difícil, porque o espírito não tem forma humana. Então não tem como você saber qual é o Espírito, se esse é de Deus ou não é. A única maneira de você saber se o Espírito é de Deus ou não é saber se ele comunga com a palavra. Por isso que você precisa conhecer a palavra. Porque se você não conhecer a palavra de Deus, com certeza você será enganado por outros espíritos. O Espírito Santo não fala por si, mas comunica o coração do Pai. Ele é o canal da revelação divina. O Espírito Santo, ele revela os segredos de Deus. A Bíblia diz que ele penetra nas profundezas divinas, ele vai no âmago do Senhor. Tá entendendo? 1 Coríntios 2, 10, 11 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Então, da mesma forma como o espírito do homem conhece o homem profundamente, o Espírito de Deus conhece Deus profundamente. E é Ele que vem ministrar a presença, a glória de Deus sobre as nossas vidas por meio da sua palavra. Por isso que uma pessoa que está em contato com a Bíblia e tem o Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa cheia de graça, cheia de unção, cheia de poder. Entendeu? Não tem estresse, não tem nada desse mundo que entristece o coração de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e cheia da palavra. Somente o Espírito pode sondar o íntimo de Deus e revelar aos homens os seus mistérios. Há coisas em Deus que você nunca vai entender se não for pelo Espírito de Deus. Há coisas que Deus tem chamado a nossas vidas que nós não vamos entender se não for o Espírito do Senhor nos mostrando, nos revelando. Não tem como. Por isso que nessa noite, tome posse do Espírito Santo e da palavra. O Espírito foi derramado e a palavra foi dada. A palavra foi dada. Está aí a Bíblia. Hoje, com esses aplicativos, existem milhões, né, de Bíblia. Você pode até escolher, tá entendendo? A forma como você quer uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais popular, uma linguagem mais antiga. Enfim, tem tudo aí. Não há desculpa mais para as pessoas lerem a Bíblia. Ou até se não sabe ler ou se não quer ler, ouvir a palavra. Porque também nós podemos fazer isso com esses aplicativos. Então, nessa noite, tome posse da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo ele vai se manifestar através da palavra de Deus. Se não tiver essa comunhão entre palavra e Espírito, você corre sério risco de ser enganado por um espírito enganador. E o que mais tem hoje são pessoas dando ouvido a espíritos enganadores, porque não comungam com a palavra de Deus. Elas não aceitam a Bíblia, mas querem aceitar o Espírito, dizendo que é de Deus. Como? Não tem como. Para aceitar o Espírito Santo de Deus, eu preciso aceitar em primeiro lugar a palavra de Deus, que determina quem é o Espírito de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Mida Silva, Cigano, Deus abençoe, Cigano. Ó, tem até um cigano aqui. Glória a Deus, seja bem-vindo. Amém, Jesus? O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Ele é o mestre interior. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Querido, é muito importante você entender que o Espírito Santo ele vai te ensinar a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, muitas vezes você não vai entender algumas coisas. Mas não há problema, fique em paz, fique tranquilo. Porque na hora certa o Espírito vai te mostrar, ele vai te revelar aquilo ali. Ah, mas eu não preciso frequentar nenhuma escola teológica. A escola teológica é uma bênção de Deus, mas ao mesmo tempo é um problema. Por quê? Porque se porventura você participar de alguma escola teológica que tem um viés diferente, tá entendendo? Daquilo que de fato as pessoas precisam aprender na Bíblia, você corre um sério risco de interpretar a Bíblia errada. Lembrando que cada igreja ela tem a sua escola teológica. Ela tem as duas visões aí, arminiana e calvinista, que sempre estão debatendo sobre a questão aí, né? Mas além disso, existem revelações unicista e outras igrejas que têm outro tipo de visão. Então, conforme o tipo de igreja que você frequenta e você recebe uma interpretação, você vai sempre ter um problema de interpretar a Bíblia por causa daquela visão que você recebeu. Então, o ideal seria que antes de você receber uma teologia de uma igreja que tem um viés interpretativo, o ideal seria que você lesse a Bíblia primeiro, de capa a capa, várias vezes. Porque aí você teria, vamos dizer assim, uma visão direta dos céus, sem alguém vir e colocar alguma interpretação para você. Porque muitas pessoas estão paradas nessas coisas de interpretação e elas não conseguem avançar. Por quê? Porque eu sou desse segmento, porque eu acredito assim. Olha o debate que tem aí hoje sobre a questão da tribulação. Se Jesus vai vir antes, se vai vir durante, se vai vir depois. É um debate, o pessoal briga por conta disso, discutindo sobre... Querido, eu acredito o seguinte, a Bíblia deixa claro para nós que nós temos que estar pronto e preparado. Não importa se Jesus vai vir antes, vai vir durante, vai vir depois, isso aí ninguém tem certeza disso. Então o importante é nós estarmos prontos agora. Tá entendendo? Então, por conta desses viés interpretativos, o que acontece? As pessoas ficam paralisadas e muitas vezes as pessoas não crescem. Por quê? Porque não leem Bíblia, não estudam a palavra de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Você precisa da Bíblia, tá? Não fica atrás de interpretação dos outros, não, porque você vai ter problema com isso.
leia a palavra de Deus. Aí depois você pode ler outras coisas, que aí você vai ter como discernir que aquilo que a pessoa está falando, se tem coerência ou não. Amém? Então, estuda isso, tá? Então, o Espírito Santo ensina todas as coisas. Ele é o mestre interior. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso rabi. Ele é aquele que ensina a palavra de Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é Ele que vai ensinar a Bíblia para nós. É Ele que vai revelar as coisas sagradas para nós. Ah, mas por isso eu não posso aprender na escola? Pode. Mas o ideal seria que antes da pessoa entrar numa escola teológica, eu fiz 2 escolas teológicas, tá? Mas antes de você entrar numa escola teológica, o ideal seria que você já tivesse lido a Bíblia umas 3, 4, 5 vezes. Para que você tivesse uma interpretação clara do Espírito Santo. E não de um viés interpretativo de alguma escola, entendeu? Porque isso atrapalha as pessoas. Todas essas guerras que a gente vê hoje no meio evangélico é por conta disso. Ah, porque eu acredito assim, eu acredito assado, eu acredito assado. E fica essa guerra e não leva a lugar nenhum isso. O que nós precisamos fazer é crescer em graça, é crescer no conhecimento, é crescer na palavra de Deus, é crescer como igreja de Cristo. E para isso, nós temos que estar livres de viés. Amém? O Espírito Santo faz o crente compreender a palavra e recordar as verdades de Cristo. O Espírito Santo ilumina o entendimento espiritual. Olha o que diz Efésios 1, 17 e 18. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então quem vai mostrar essas grandezas é o Espírito Santo, através da palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós temos acesso a ela, quando nós estudamos a Bíblia. Amém, Jesus? O Espírito, quem nos faz discernir a vontade de Deus e compreender o seu plano. O Espírito Santo desvenda os mistérios de Deus. Ele nos mostra a profundidade da palavra. Sem ele, ficamos apenas na superfície do texto bíblico. Você tem só conhecimento cultural, conhecimento político, conhecimento histórico. Mas quando você está cheio do Espírito, você vê além. Porque ele vai te mostrar coisas que você não veria se você não tivesse cheio do Espírito. Então, nessa noite, toma posse e pega na tua Bíblia diferente. Pega na tua Bíblia e diga assim: Deus, mostra para mim. Abre os meus olhos, me revela, me mostra. E você vai ver o que Deus vai fazer. A iluminação espiritual vem do Espírito. Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança no santo. Então o Espírito, ele abre os olhos espiritual do crente. Ele faz com que você enxergue coisas que num estado normal você não enxergaria. A iluminação revela a esperança em Cristo. A palavra deixa de ser letra morta e se torna vida. Quando você começa a ler, estudar a Bíblia, cheio do Espírito Santo de Deus, você começa... A Bíblia parece que ela começa a se mover dentro de você. Ela começa a mexer com você lá dentro. Você começa a chorar. Às vezes você olha o texto assim e fala: meu, como é que pode um negócio desse aqui? Tá aqui, ó. É muito forte isso aqui. E você começa a ser mexido por dentro. Porque o Espírito Santo começa a te mostrar coisas que no estado normal você não veria. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o papel de ensinar a Bíblia é o Espírito Santo. Se nós lermos, é errado as pessoas falar: não, eu vou abrir a Bíblia aqui e o Espírito... Aí está errado. Isso aí está errado, isso aí é meninice, infantilidade. Mas agora você lê a Bíblia, sabe, sem ter preocupação. Mas você lê a Bíblia só para você ter o conhecimento da palavra e deixar o Espírito Santo te mostrar, isso é coisa tremenda. Isso é coisa tremenda de Deus. No passado os crentes faziam propósito de ler a Bíblia dentro de um ano, e lia a Bíblia. Hoje as Bíblias, sabe, não estão sendo lidas mais. E nós precisamos voltar à leitura da palavra de Deus.
Precisamos voltar a estudar a Bíblia, a pesquisar a palavra, a estudar os termos ali que está ali na Bíblia, né? Entender a profundidade daquelas letras que estão ali, para que Deus possa nos revelar coisas grandes. O Espírito Santo, ele reaviva a palavra no coração. Ele traz à tona o que foi semeado em nós pela Escritura. João 16,13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. As coisas que hão de acontecer, elas serão descritas para nós, por meio do Espírito, dentro da palavra de Deus, está ali. Está tudo escrito, querido. Tudo que vai acontecer está na Bíblia. Mas quando aquilo ali será verdade para nós? Quando nós estivermos lendo e o Espírito de Deus abrir nossos olhos e mostrar para nós. Porque isso entra temor, isso entra preocupação em alinhar nossa vida com os céus. E não ficar brigando por questões teológicas, visões teológicas. Não, isso aí não vai a lugar nenhum. O que vai levar, sim, é eu entender a palavra de Deus e é Deus falar comigo que eu preciso ter temor, que eu preciso me alinhar, que eu preciso viver uma vida santa. Aí sim a palavra de Deus ganha peso. Fora disso, não. Fora disso, são só apresentações humanas. Tá? E Deus não está nem aí com isso. Porque Deus não quer que a gente se preocupe com esses falatórios vãos. O que Deus quer é que a gente se alinhe em relação à sua palavra. E o Espírito vai mostrar para nós. Querido, vou dizer uma coisa para você. Nós estamos no fim. Tem um monte de cristão aí que não tá percebido disso. Nós estamos chegando no fim. A qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer momento. Está entendendo? Então nós precisamos estar alinhados. E a única maneira da gente alinhar é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Sem ele, não tem como. Amém, Jesus? Oração para isso aí, Almir da Silva, é isso? Oração para Amir da Silva, cigano. Pai, nós oramos nesse momento para a vida do Amir. Pedimos a tua bênção sobre ele, o teu cuidado, tua proteção. Entra com providência na vida do teu servo. Traga sobre ele libertação. Traga cura. Traga mudança de vida, transformação de alma. Eu profetizo sobre ele hoje uma unção, meu Pai, poderosa da parte do Senhor, para que o teu filho possa ser alcançado nesta noite e mudado pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Amir? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Olha só, quando precisamos de direção, o Espírito faz com que a palavra que está dentro de nós venha à mente no momento certo. Quando nós precisamos de uma resposta, o Espírito vai pegar a palavra que está dentro de nós e vai fazer ela virar verdade naquele momento para nós. E nós vamos ter resposta da palavra de Deus. Tá bom? O Espírito Santo ele nos faz lembrar o que nós esquecemos. 2 Pedro 1:12-13 diz: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Então o Espírito Santo ele vai pensar aquelas palavras que nós precisamos e que nós esquecemos naquele momento, que nós precisamos de resposta tanto para as nossas dúvidas, as nossas crises internas, quanto para aquelas pessoas que questionam a nossa fé. Quantas vezes as pessoas chegam e questionam a nossa fé e nós precisamos dar uma resposta espiritual para aquela pessoa. E o Espírito Santo vai lá e traz aquela palavra. E aí a vitória é certa. O Espírito Santo traz a memória para fortalecer a fé. Ele nos recorda o que Deus já fez. Lamentações 3:21-23 diz: disto me recordarei no meu coração, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, o Espírito Santo de Deus vai trazer essa memória, mostrar para você quem é Deus na sua vida, o quanto Ele te ama, o quanto Ele te preserva, o quanto Ele está preocupado com a tua fé e o quanto Ele quer ampliar a tua caminhada, entendeu? Fazer com que você dê passos mais rápidos, né? Para avançar para o projeto e para o propósito que Ele tem. Quando a alma se abate, o Espírito traz a memória, as promessas, as fidelidades de Deus, reacendendo a esperança. Quantas vezes, né? O próprio Gideão diz: o que foi feito daquelas coisas que os nossos pais nos contaram? E Deus então chega para ele e diz:
A realidade é essa. Você quer que milagre na sua vida hoje? Então quebra os altares, derruba no chão esses deuses estranhos. E a Bíblia diz que ele obedece à voz de Deus e os milagres voltam. E as manifestações da glória volta. E a presença de Deus volta. Porque quando nós damos um passo para mudar a nossa vida em relação a Deus, Deus ele vem e ele abençoa. O Espírito Santo ele é mestre que guia no conhecimento da verdade. Ele traz à memória a palavra de Cristo. Ele nos prepara para aplicar a palavra no dia a dia. Coisa linda é você conseguir encaixar a palavra de Deus em qualquer situação da tua vida. Qualquer resposta que você tiver que dar para os seus problemas, para as suas dores, para as suas crises, para os seus relacionamentos, entendeu? Toda resposta que nós podemos dar para este mundo, ela será trazida pelo Espírito Santo. Na hora certa, ele vai trazer aquela palavra que vai fechar tudo. E você vai começar a ver Deus agindo. Fala, puxa, que bênção. Quantos casamentos são dispersados hoje, destruídos, porque a pessoa simplesmente está vivendo na carne. Está vivendo por si mesmo. Mas quando você traz a palavra e o Espírito, tudo muda. Seu casamento muda, a sua empresa muda, a sua fé muda, a sua igreja muda. Tudo muda. Porque o Espírito começa a dar resposta pela palavra. Amém, Jesus? Sidney Mater, peço oração por mim e minha esposa Marta. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Sidney, pela vida da Marta. Pedimos a tua bênção, tua graça. Clamamos por intervenção dos céus e ajuda, socorro. Que o Senhor venha sobre essa família, cuida deles, guarda, livra de todo mal. Coloca as tuas mãos de poder sobre eles. Eu coloco diante do Senhor essa família, já declaro abençoada em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, Sidney. Deus abençoe. A Iranil de Jesus está dizendo, peço oração pelo meu trabalho. Trabalho delivery, né? Deve ser delivery. É isso? É isso, Iranildo? É delivery que você quis colocar? Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Ivanildo de Jesus, clamamos, pedimos a tua bênção sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, meu Pai, sobre o seu emprego. Coloca as tuas mãos de poder, fazendo a tua filha prosperar, crescer, ampliar nos seus negócios, ajudando ela, meu Pai amado, a resolver todas as suas questões financeiras com o seu trabalho. Prospera ela, coloca as tuas mãos sobre ela, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém? É isso mesmo, né? Delivery, né? Glória a Jesus. Às vezes o pessoal coloca algumas coisas que a gente não consegue entender. Peço oração para Hickler e Núbia. Glória a Deus. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Hickler e Núbia. Clamamos por tua intervenção, por tua ajuda, por teu socorro. Entra com providência, traz sobre ela, meu Pai, a bênção, o milagre, a vitória. Em nome de Jesus, nós estamos colocando em tuas mãos e declarando abençoada, em nome de Jesus. Adão Martins está te dizendo, você tomou cerveja 51? A minha cerveja 51, meu é Jesus. Amém? A Bíblia diz, não vos embriaguei com vinho, em que há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. A minha bebida é o Espírito Santo. Viu, ô varão? A minha bebida é o Espírito Santo, que eu preciso. Tá? Amém? E peço para você fazer o mesmo, para você não ser enganado. Porque esse mundo, nós estamos vivendo um engano tremendo de alma. Satanás está enganando as pessoas com muitas coisas. Venha e se enche do Espírito Santo para você não ser enganado. Amém, Jesus? Glória a Deus. A Elza está dizendo, oração para o Mateus, filho da Elza, cigana. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Mateus, filho da Elza. Pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, que o Senhor possa entrar com providência na vida do Mateus, trazendo vitória, trazendo cura, libertação, em nome de Jesus. E nós profetizamos e declaramos a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, ô Elza, Deus abençoe. O Espírito Santo, ele guia em toda a verdade. Então, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Ele não guiará você apenas em uma parte da verdade, mas ele guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Por isso que você precisa se entregar a Deus e se encher do Espírito Santo, para que ele possa te guiar na verdade de Deus, na verdade absoluta, na verdade que é Cristo. Sua voz é fiel em harmonia com a palavra escrita, então nunca vai ter
sabe, uma desconexão entre o que o Espírito Santo de Deus fala e com o que a palavra fala. Tá? Ele também revela o futuro, conforme a vontade do Pai. O Espírito Santo, ele mostra as coisas que hão de acontecer. Primeiro, as que já estão registradas na palavra de Deus. Tá? Já mostra para você se posicionar em relação à sua vida espiritual. O Espírito Santo dá entendimento das Escrituras. Lucas 24:45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui fala dos nossos irmãos que estavam descendo lá caminho de Emaús. Eles tinham saído de Jerusalém porque Jesus havia morrido. Eles haviam sepultado a Jesus. E para eles acharam que tinha acabado tudo. Até porque eles acharam que Jesus não era o Messias. Porque morreu. Então não era o Messias. Só que aí ele encontra com esse homem no meio do caminho. Eles vão conversando. E então quando esse homem vai para dentro da casa deles. E eles na hora da ceia. Que Jesus então deu graça no pão. Eles reconheceram que era Jesus ali. E aí eles voltaram para Jerusalém para contar. E eles disseram assim, olha, então abriu os entendimentos para compreender a Escritura. Ele diz, olha, é por isso que lá quando a gente estava com ele caminhando, o nosso coração ardia quando ele falava da Escritura. E aí eles começaram a entender. Então quem dá entendimento da Escritura para nós é o Espírito Santo. Eu lembro quando eu não era cristão, eu tinha mais ou menos na época uns 15, 16 anos, minha mãe já era cristã há muitos anos. E eu lembro que eu peguei a Bíblia, falei, eu vou ler a Bíblia de capa a capa, vou ler a Bíblia, vou estudar a palavra. E comecei a ler a Bíblia. Sou sincero em dizer, querido, eu não entendia absolutamente nada. Nada versus nada. Até que um dia eu cheguei e falei, ó, não vou ler mais esse negócio não, porque eu não estou entendendo nada disso aí. E eu lembro que depois, quando eu aceitei a Jesus, na noite em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu cheguei em casa e abri a Bíblia, eu comecei a ler, e eu comecei a enxergar e ver tudo, entender tudo. Até o chamado que eu tenho hoje, foi naquela noite que eu aceitei Jesus, que Deus me deu a revelação desse chamado. Tá entendendo? Que Deus me chama, eu li lá em Ezequiel, onde Deus disse, vai à casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. E Deus diz, você não está sendo enviado, falando para Ezequiel, mas para mim Deus estava falando para mim naquele dia. Então está sendo enviado a um povo, tá? um povo de dura serviço, um povo que não quer receber a minha palavra. Deus diz, mas eis que eu faço a tua fronte mais dura do que a pederneira. Você vai lá e fala as minhas palavras. E hoje eu vejo que Deus realmente me colocou para falar a palavra dele para os crentes. Eu sou pregador para os crentes. Eu sou ensinador dos crentes, porque eu recebi isso aí desde quando eu aceitei Jesus. Na noite que eu recebi Jesus, Deus falou isso comigo. Eu cheguei em casa, abri a Bíblia e Deus começou a falar em Ezequiel comigo. Então, escuta bem o que eu estou dizendo para você. É o Espírito Santo que dá entendimento para você entender as Escrituras. Tá? Por isso que você precisa se encher do Espírito e tem que ler muita Bíblia. Tem que ler muito a Bíblia. A Bíblia tem que ser lida todos os dias. Jesus, pelo Espírito, abriu a mente dos discípulos. Entender a Bíblia não é apenas intelectual, mas é espiritual. Se você tentar ler a Bíblia intelectualmente, você não vai sair disso. Mas se você querer que Deus te revele coisas, te mostre coisas, Ele vai te levar ao entendimento muito maior. Amém? Só o Espírito torna a palavra clara e aplicável. Só o Espírito Santo faz o cachorrinho. Tem um cachorrinho aqui tentando entrar aqui de todo jeito. Só o Espírito Santo torna a palavra clara e aplicável. Só o Espírito Santo faz com que você entenda a palavra de Deus. Sem Ele, não há como entender. Tá? O Espírito Santo testifica da verdade da palavra. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha aí, esse testemunho mútuo da palavra e do Espírito é tudo que nós precisamos para entender a nossa chamada, para saber quem somos no reino. Há uma crise de identidade espiritual no meio do povo de Deus, porque muitos não sabem quem são, não sabem qual é a sua chamada, tá? Aceitaram Jesus, talvez até tiveram algumas experiências sobrenaturais na hora que aceitou Jesus, às vezes não, às vezes sim, mas simplesmente pararam no meio do caminho, por não conhecer a Bíblia, por não estudar a palavra de Deus. Simplesmente adormeceram espiritualmente falando. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito. Como é que ele faz isso? Ele faz isso pela palavra de Deus. Por isso que se o crente lê a Bíblia, estuda a palavra, ele vai ter esse testemunho interior. Ele vai ser testificado todos os dias na sua alma que ele é um homem de Deus, que ele é uma mulher de Deus,
que ele recebeu algo de Deus, que tem uma chamada de Deus na vida dele, e que ele não pode parar, e o Espírito vai alimentando isso por meio da palavra e por meio da presença. Não tem como. Por isso que nessa noite, não abra mão da palavra de Deus, e não abra mão da presença do Espírito Santo, porque ele vai testificar no teu espírito. Você vai viver uma vida em um outro nível. Você vai sair da terra. O cristão verdadeiro, ele não vive aqui na terra. Os pés dele estão aqui na terra, mas o coração dele está no céu. Está nas coisas celestiais. Amém, Jesus? Então toma posse nessa noite, porque o Espírito quer testificar com o teu espírito. Ele confirma em nosso coração a veracidade da palavra. Quem é que testifica a verdade da palavra? O Espírito Santo. Amém? Tem um monte de gente questionando sobre você crer em algo, né? As pessoas falam assim, mas como é que pode uma pessoa crer numa baleia que engoliu um homem? Como é que a pessoa pode crer num machado que flutuou? Como é que a pessoa pode crer que o sol parou? Como é que a pessoa pode crer que uma pessoa de 4 dias ressuscitou? Como é que pode crer nessas coisas? Querido, as mesmas pessoas que dizem isso para você, elas creem em coisas absurdas. Elas creem em coisas absurdas que não têm base bíblica, que não tem fundamento em Deus. Tá entendendo? Então, você precisa ousar acreditar naquilo que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz é a verdade. Você pode até não compreender, porque são coisas sobrenaturais. E o nosso homem natural, muitas vezes, não consegue compreender as coisas espirituais. Mas você precisa receber isso no teu espírito. E dizer, Pai, ainda que eu não sei, não entendo, eu recebo no meu espírito. Porque existe um monte de coisa no mundo que as pessoas não têm resposta, que as pessoas não têm certeza, que as pessoas, nem cientificamente elas têm a resposta, mas elas creem, elas acreditam, e ai de você que não acreditar no que elas estão falando. Então nessa noite, se é para você crer em algo sem fundamento, crê naquilo que tem fundamento, crê na palavra de Deus, porque o fundamento é Cristo. Jesus é a rocha, Jesus é a base da nossa fé. Tá? Então toma posse disso. E o resto, querido, deixa as pessoas aí, né, discutir, tá entendendo? Porque nós não estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para acreditar, nós estamos aqui para confiar, nós estamos aqui para crer no Senhor, para crer naquilo que Ele fez. Jesus diz, eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou derramar, Ele vai ser derramado e todo mundo vai ser cheio, quem acreditar vai ser cheio. Pronto, eu só quero ser cheio. Eu não quero saber como é que é o processo, eu não quero saber como é que isso acontece. Eu só sei de uma coisa, se Jesus disse que Ele ia derramar o Espírito e todo mundo que cresce ia ser cheio, então eu quero ser cheio. E aí que através da palavra, Deus vai testemunhar no seu coração que você é filho de Deus. E que você vai ser usado por Deus. E que você vai ser uma bênção na mão de Deus. E que ainda que o mundo inteiro está desviando, você não se desviará, porque você tem um testemunho interior. O Espírito Santo fortalece pela palavra, João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus falando para os discípulos. É o Espírito que dá vida, querido. A palavra de Deus sem o Espírito de Deus não tem validade. É por isso que todo esse pessoal aí que estuda, o camarada que faz a faculdade, por exemplo, de direito, a pessoa que faz faculdade de geografia, a pessoa que faz faculdade de jornalismo, todas elas vão estudar a Bíblia em algum tempo. Todas elas vão estudar história bíblica, mas ela não terá validade espiritual, porque ela está lendo apenas por ler. Mas quando você tem a visão de que a Bíblia é a palavra de Deus e que o Espírito Santo é que dá vida através da palavra, pronto, muda tudo. Muda tudo na sua vida. Porque aí você não vai estar relacionando com um livro qualquer. Você está se relacionando com a palavra de Deus. A palavra que Deus nos deu para dirigir a nossa vida nessa terra. Então o Espírito da vida, a palavra pregada. O homem natural não aproveita a palavra sem o Espírito. Então ele pode ler várias vezes. Não vai ter mudança de caráter, não vai ter mudança de vida. Por quê? Porque não tem o Espírito. Mas quando você é cheio de Deus, porque eu já falei, como é que a pessoa faz para ter o Espírito? Para ter o Espírito de Deus? Ela precisa aceitar Jesus. Porque o Espírito Santo foi dado para aqueles que receberam Jesus. Quem recebe a Jesus, recebe o Espírito Santo. Então, se a pessoa não recebeu a Cristo, ela nunca terá o Espírito Santo. E se você recebeu a Cristo, tem o Espírito Santo e lê a palavra, aí você vai ter a palavra de vida. Você vai ter a palavra de mudança, a palavra de transformação. Amém, Jesus?
Então é isso que eu quero dizer para você nesta noite. É passo a passo, mas vai funcionar se você fizer a coisa certa. Primeiro, recebe a Jesus como Salvador da sua vida. Segundo, recebe o Espírito Santo, se encha dele e mergulhe na palavra, e você vai ver coisas que alguns vão dizer para você: você está maluco, você está doido. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, que eu comecei a ler muita Bíblia, as pessoas diziam para mim: você está maluco, você está doido. Eu falei: eu quero ficar doido cada vez mais no conhecimento de Deus. Amém, Jesus? É melhor você ficar louco no conhecimento de Deus do que você ficar sóbrio no conhecimento de Deus e louco com as coisas desse mundo. Porque tem pessoas doidas, né? Tem coisas que as pessoas estão fazendo aí fora que eu acho absurdo que as pessoas estão fazendo. Aí você vai questionar com ela, vai falar que é normal. Vai falar que agora é assim. Que agora mudou tudo. Agora a mente das pessoas é assim. Agora é desse jeito. Tá entendendo? E aí você tem que fazer o quê? Ficar quieto, porque a pessoa está dizendo que é assim. Você entendeu? Não, eu prefiro ficar louco no reino de Deus. Porque o louco no reino de Deus é o louco pela verdade. É o louco no princípio. É o louco na moderação, no relacionamento com as pessoas, no respeito com as pessoas e no amor a Deus, no amor à palavra. Por isso que eu digo para você: recebe a Jesus, na sequência recebe o Espírito Santo, se encha dele e mergulha na palavra. E você vai ver coisas interessantíssimas. Deus vai te mostrar muitas coisas. O Espírito Santo fala através da palavra profética. 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então toda a Bíblia que está aí, não foi vontade dos homens escreverem aquilo ali. Até porque, se você pegar a história da Bíblia, é impossível. Até hoje, com toda a tecnologia que tem, é impossível um homem escrever um livro, tá, usando o período que a Bíblia foi escrita, pelas pessoas que escreveram a Bíblia, de regiões totalmente diferentes, de conhecimento totalmente diferente, né? De toda aquela gama de pessoas escrevendo um livro tão conciso, tão, sabe, que tem uma visão tão clara, que não se contradiz. É impossível isso. Tá entendendo? Então nunca foi produzida por vontade de homem. Nenhum homem conseguiria fazer isso. Nem hoje, com a inteligência artificial e tudo, o homem conseguiria fazer um livro tão perfeito. Tá entendendo? Na forma que foi compilado. Tá entendendo? Durante os anos, né, no caso aí, usando todos os anos, que foi praticamente mais de 1.600 anos, desde o primeiro ao último livro, tá entendendo, que foi escrito. Então é impossível. Por isso que você precisa entender isso nessa noite. Se você é crente, se você não é crente, querido, amém. Pode acreditar, sabe, que o gato é Deus, que o cavalo é Deus, que a vaca é Deus, aí é. Mas se você acredita que o Senhor, né, que é o nosso Deus, que mandou Jesus na terra, o seu filho vai morrer por nós, aí você precisa crer nele pela palavra. Não tem como você ter uma fé desassociada da palavra de Deus. Não tem como. Tá? Então toma posse disso nessa noite, deixa o Espírito Santo mostrar para você, revelar coisas para você. Toda profecia verdadeira é obra do Espírito. Os profetas foram instrumentos usados por ele. O Espírito garante a autenticidade da palavra revelada. Às vezes as pessoas estão querendo que um satanista traga validade para a Bíblia. Uma pessoa que tem uma fé totalmente antagônica com o reino de Deus, com Jesus, a pessoa quer que essas pessoas dê crédito à palavra de Deus. Cara, é impossível. Eles são contra, eles são do outro lado. Tá entendendo? Quem tem que acreditar é você. E você tem que crer como? A autenticidade que dá da palavra é o próprio Espírito Santo de Deus. É Ele que testemunha, é Ele que testifica, é Ele que mostra a verdade. Então você precisa ficar nisso. O resto é fé. É fé. Como os demais também estão tendo fé. O satanista precisa ter fé. Ele precisa acreditar naquelas coisas que o Satanás fala para eles. Mesmo que a gente sabe que ele é mentiroso desde o princípio, enganador, diz a Bíblia. Mas mesmo assim tem quem acredita nele. E ele precisa ter fé naquela coisa horrível lá. Entendeu? Agora você precisa crer na palavra. Você precisa tomar posse da palavra. Deixar, sabe, os falatórios vão de lado. Ah, mas o que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Não tem nada a ver com a sua vida. A sua vida está ligada com o Evangelho. É você e Deus. Marido não salva mulher. Mulher não salva marido. Pai não salva filho. Filho não salva pai. Pastor não salva membro. Membro não salva pastor. É cada um por si nessa caminhada cristã. E você precisa dar conta da sua alma para Deus. Porque o dia que você fechar os olhos nessa terra, é você e Deus. Por isso, deixa o Espírito de Deus trazer
essa garantia de autenticidade da palavra revelada no seu espírito. E não fica atrás de comentário do que o que fez, o que falou, não sei o que, entendeu? Deixa cada um dando conta da sua vida e você busca Deus, se enche do Espírito, vai orar e vai dizer: eu quero viver uma vida santa, eu quero viver uma vida na presença, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero deixar transbordar a palavra no meu coração, eu quero ser um semeador da palavra de Deus, ambulante. Aonde eu for, eu quero que a palavra de Deus saia da minha vida. O Espírito Santo torna a palavra eficaz na prática, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções, os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela tem uma função tremenda, ela faz a divisão. O que é de Deus, o que é da carne é da carne, o que é do diabo é do diabo. Tá entendendo? Não tem como enganar a palavra de Deus. Não tem como enganar. Ela vai lá no mais profundo da nossa vida. E ela faz divisão entre alma e espírito. Entre juntas e medulas. Ela faz... Quando a gente comete algo, a palavra de Deus vem e traz a resposta. Se aquilo ali que nós fizemos foi para Deus ou se foi para nós mesmos. Se nós estamos certos ou nós estamos errados. Porque ela é o árbitro. Pelo meio do Espírito Santo, a palavra de Deus, ela se torna o árbitro. Ela vai julgar nossas ações, nossos pensamentos. Ela vai julgar tudo o que nós estamos fazendo. E quem não quer isso, foge dela. Mas quem quer isso, abraça ela. Quem quer isso, lê todo dia. Quem quer ser guiado por Deus, lê a Bíblia todo dia. Tá entendendo? Se alimenta dela todo dia. Porque ele sabe que, como homem, se nós não formos dirigidos pela palavra, nós vamos nos perder. Muitos estão indo para o inferno porque deixaram a palavra de Deus. Mas nessa noite, o Espírito Santo e a palavra quer nos conduzir para o reino de Deus, para a vontade de Deus, para a salvação eterna. E nós não podemos abrir mão disso. A palavra não é apenas letra, mas poder transformador. O Espírito Santo aplica a palavra em nossas vidas diariamente. Ele revela as intenções ocultas e gera mudança. Sabe quando você faz alguma coisa e a palavra de Deus vem, pum, em cima, fala: ó, tá errado, porque você fez isso, e era pra você ter feito aquilo. Pronto, na hora. Se você for uma pessoa cheia do Espírito, você diz: Senhor, me perdoe e me ajuda a fazer certo. Amém? E você volta atrás, pede perdão e faz de novo. E faz certo. Porque a palavra não deixa passar. A palavra de Deus é criteriosa. E é viva. Ela aponta, ela fala, ela chama atenção, ela disciplina. A palavra de Deus é viva. Entendeu? E ela é viva por causa do Espírito que é vivo. Então não tem como fugir dela. Ela revela as intenções ocultas e gera mudança. E hoje é noite de você ser cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. Para você viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida que alegra o coração de Deus. Uma vida que traga resposta para esse mundo. Esse mundo está perdido, querido. Esse mundo está perdido. Nós estamos vivendo um mundo, Paulo diz, nos últimos dias, serão dias trabalhosos. Fala para Timóteo. Esse mundo está cada dia pior. O povo está se perdendo nas drogas, prostituição, na mentira, no engano. Coisas horrendas estão acontecendo. Por causa de dinheiro, por causa de fama, soberba, orgulho, presunção. Todos esses sentimentos das trevas têm governado o coração dos homens. E nós precisamos estar cheios do Espírito, cheio da palavra. Porque nós seremos assediados. Nós seremos chamados para se curvar diante dessas coisas ruins que o mundo está oferecendo. Mas se nós tivermos o Espírito e a palavra, nós não nos curvaremos. Nós não cederemos. Nós não retrocederemos. Nós iremos olhando para frente. Mesmo que vamos sofrer tentações, mesmo que vamos sofrer muitas vezes embate, dificuldade e tudo mais, a gente não vai abrir mão por conta do Espírito. Porque é o Espírito que dá vida. É a palavra que vivifica. Então nessa noite, toma posse dessa palavra. A palavra de Deus ela é como uma lâmpada. Mas uma lâmpada desligada não ilumina nada. Porém o Espírito Santo, ele liga a lâmpada, ele traz a energia, traz o poder. Né? E o entendimento se abre, o ambiente escuro se enche de clareza. Assim é a Bíblia. Sem o Espírito a letra é morta, mas com o Espírito a luz fica viva e ele guia o nosso caminho. Então nessa noite toma posse dessa palavra.
Toma posse e almeja estar cheio do Espírito. E vá na Bíblia, vai na palavra. Examinai as Sagradas Escrituras. Porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, disse Jesus. Toma posse. Não tenha dúvida, Deus vai encher o seu coração de paz. Ele vai encher o seu coração de alegria. Ele vai encher o seu coração de fé. Então nessa noite, essa é a palavra de Deus para a sua vida. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos. Sou aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Tenho estado aqui segunda, quarta e sexta, trazendo uma palavra, uma ministração. Hoje nós estamos falando sobre a série aí do Espírito Santo. Inclusive agora é a 9ª ministração. Só falta mais uma, a gente vai encerrar. Aí vamos começar uma outra série. Deus vai falar no meu coração na hora e a gente vai, na hora certa, a gente vai estar trabalhando cada assunto, tá? Mas eu quero deixar para você o seguinte: se de repente você sentiu tocado no seu coração ajudar a obra que nós estamos aqui realizando, e de repente você quer dar um dízimo, uma oferta, uma primícia, então fica aberto aí para você ofertar, tá bom? Você que é do TikTok, nós não temos o número do Pix aí no TikTok. Para isso você precisava entrar em contato comigo e falar: pastor, eu preciso fazer uma oferta aí e eu queria que você passasse o Pix para mim. Aí eu passo para você o Pix da igreja. Porém o pessoal do Kawai já tem o Pix aí embaixo, tá? Inclusive agora, dia 25 de outubro agora, nós vamos ter um dia das crianças. Nós vamos fazer fechar a rua, vai ter um trabalho muito grande com as crianças. E a gente sempre precisa de ajuda, né, para esses trabalhos, para esses eventos assim especiais. Então se você quiser nos ajudar nesse trabalho também, tá, fazendo uma oferta, fala para mim que eu passo para você o Pix. O pessoal do Kawai já tem aí nos vídeos abaixo. Porém o pessoal do TikTok não tem. Então se você quiser nos ajudar, pastor, eu quero ajudar com X. Não importa a quantidade, a quantia, o que Deus põe no seu coração, a gente vai estar orando por você depois, no final, tá bom? Declarando a bênção sobre a sua vida. Amém. Gilberto Trindade, São Paulo. Gilberto Trindade. Amém, Jesus, querido. Então, que Deus possa falar mais do seu coração através dessa palavra. Eu também, Deus colocou no nosso coração abrir uma igreja chamada Igreja Virtual. Como é que funciona essa igreja virtual? Hoje nós estamos vendo aí muitas dificuldades nas igrejas, muitas pessoas com problema, com liderança, e muitos estão saindo fora das igrejas por conta disso. Às vezes muitos problemas estão enfrentando. Então, se porventura você quiser fazer parte dessa igreja virtual, tá? Que é a igreja, aqui na nossa igreja, Comunidade Evangélica Cristo Esperança de Campinas, mas de forma e modelo virtual, da onde você mora. Então você entra em contato comigo pelo telefone 19 997. O que foi isso? Sandra, o que foi isso? 19 99702 3477. Você pode entrar em contato comigo nesse telefone e aí eu vou estar te apresentando aí como é que faz para você participar da nossa igreja virtual. Onde a gente vai estar ministrando aqui todas as segunda, quarta e sexta. Eu tenho os materiais que eu passo também e também a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, que a gente fica em contato 24 horas, ministrando a palavra, fazendo oração. Quando as pessoas precisam de alguma dúvida, a gente está ali respondendo. Enfim, a gente faz um grande trabalho ali, tá bom? Então se você quiser entrar com a gente aí, fazer parte dessa igreja, é só você entrar em contato pelo telefone 19 99702 3477. Amém? A Gilmara Venceslau está dizendo: eu sou de Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Queridos, vamos encerrar então, agradecendo ao Senhor por essa noite, por essa palavra. O Espírito Santo e a palavra de Deus. Ficou claro para você que você precisa muito do Espírito, muito da palavra, para você tocar em frente e não parar. Grande é a obra de Deus e nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Pai, eu oro nesse momento por cada um dos teus filhos, clamo pela tua bênção, pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, que o Senhor venha sobre cada um deles, trazendo sobre eles uma unção especial, a unção do teu Espírito. Enche eles da tua graça, enche eles do teu poder, enche eles da tua grandeza, Pai, em nome de Jesus. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dos teus filhos, e por isso nós oramos essa noite, declarando sobre eles a bênção, declarando sobre eles a vitória. Todo mal que tem se levantado contra a vida dos teus filhos sejam destruídos agora, em nome do Senhor, e que teus filhos possam ser alcançados pela sua graça, pelo teu poder e pelo teu Espírito. Em nome de Jesus eu profetizo milagre, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo vitória, em nome do Senhor Jesus. Oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.
Prova, hein, gente? Misericórdia, hein?